We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. 30 de outubro de 1938, véspera de Halloween. Numa época em que o principal veículo de comunicação era o rádio, o ator e futuro cineasta Orson Welles narra trechos de A Guerra dos Mundos, um romance de H.G. Wells, e causa pânico generalizado nos Estados Unidos. George Orson Welles foi um ator, diretor, escritor e produtor norte-americano. É considerado um dos artistas mais versáteis do século XX no campo do teatro, do rádio e do cinema, em que obteve excelentes resultados. Ele participou de diversos filmes ao longo de sua carreira de ator e diretor, sendo que o mais icônico deles é Cidadão Kane, de 1941. No entanto, em 1938, Orson Welles propôs à rádio CBS que houvesse uma dramatização nas vésperas do Halloween daquele ano. Então, no dia 30 de outubro de 1938, trabalhando no programa Mercury Treat on the Air, resolveu fazer uma interpretação da obra A Guerra dos Mundos. O programa de 1 hora começou com a música tema do The Mercury Theatre on the Air. E um anúncio de que o espetáculo da noite era uma adaptação de A Guerra dos Mundos. No entanto, nem todos os ouvintes chegaram na hora deste anúncio. Isto foi seguido por um prólogo lido por Orson Welles, que era estritamente baseado na abertura do romance de H.G. Wells. A próxima meia hora de transmissão foi apresentada como uma típica programação de rádio noturna, sendo interrompida por uma série de boletins noticiosos. As primeiras atualizações interrompem um programa de dance music e descrevem uma série de explosões estranhas observadas em Marte. Isto é seguido por um relato aparentemente não relacionado de um objeto incomum caindo em uma fazenda em Groove Mills, Nova Jersey. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. Outro breve interlúdio musical é interrompido por uma transmissão, entre aspas, ao vivo, diretamente de Nova Jersey, onde os policiais e uma multidão de espectadores curiosos cercam um estranho objeto cilíndrico que tinha caído ali. What I can see of the object itself doesn't look very much like a meteor. At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder. Has a diameter of, what would you say, Professor Pearson? What's that? What would you say, what's the diameter of this? About 30 yards. About 30 yards. The metal on the sheath is... A situação aumenta rapidamente quando marcianos emergem do cilindro e atacam usando um raio de calor, interrompendo abruptamente o repórter em pânico no local. Isto é seguido por uma série rápida de notícias cada vez mais alarmantes, detalhando uma invasão alienígena devastadora que ocorre nos Estados Unidos e no mundo, culminando com outro relato ao vivo descrevendo máquinas de guerra gigantescas lançando nuvens de fumaça venenosa pela cidade de Nova York. Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. Depois de um breve intervalo, o programa muda para o formato de radiodrama mais convencional
e segue um sobrevivente que lida com as consequências da invasão. E finalmente, descobrindo que os marcianos foram derrotados não por humanos, mas por micróbios. Movimentações estranhas vindas do planeta Marte, discos voadores, alienígenas marcianos pouco amigáveis, ataques contra o planeta Terra e seus habitantes, armas invencíveis e destruidoras, como gases letais e raios laser, pânico geral, morte. Welles fez com que os atores e atrizes que participavam da dramatização fossem bem convincentes e dramáticos, e foi justamente o que fizeram. A chegada dos marcianos e seus ataques letais com gases e raio laser foram dramaticamente narrados. A audiência do programa da CBS subiu vertiginosamente neste momento, e poucos desconfiaram de que não era uma invasão real. Em uma sacada genial, Welles segurou a pausa e um silêncio aterrador tomou conta da rádio, aumentando a agonia do público, e começou a sair pelas ruas e mostrar seu pânico. As falsas notícias voltaram ao ar pouco depois, ainda narradas dramaticamente. O rebuliço nesta altura já era de outro mundo, se me permitem o trocadilho. Pessoas ligando para seus parentes mais distantes para se despedir. Correria e pânico nas ruas. Fuga em massa para as montanhas ou lugares distantes. Forças policiais completamente perdidas. E um número considerável de pessoas afirmando ver marcianos em todos os lugares. Um dos executivos da CBS, Davidson Taylor, apareceu no set do programa durante a transmissão e pediu para que fosse dita a verdade, pois aquele programa estava matando as pessoas de pavor. Welles recusou-se a parar o programa, pois o objetivo era exatamente aquele: provocar pavor nas pessoas. Logo depois, a polícia invadiu o local e interrompeu a transmissão, encerrando assim uma das maiores pegadinhas de Halloween de todos os tempos. O livro A Guerra dos Mundos, publicado lá em 1898, é uma das obras mais importantes da ficção científica. O primeiro livro a narrar uma invasão alienígena hostil, imaginando como seriam seus efeitos e repercussões na sociedade da época. A Guerra dos Mundos não foi o único livro que falava sobre Marte lançado próximo ao início do século XX. A gente tem, por exemplo, o John Carter de Marte, As Crônicas Marcianas e outras obras. Essas obras dão o pontapé inicial na ficção científica espacial, por assim dizer. Mas de todas essas obras, talvez a única que tivesse a capacidade de assustar pessoas fosse A Guerra dos Mundos. Justamente porque A Guerra dos Mundos é provavelmente o primeiro livro que narra uma invasão propriamente dita. E a interpretação que o Orson Welles traz para a história fez gerar um pânico, uma histeria coletiva naquelas pessoas que até então não tinham contato com esse tipo de coisa. Obviamente, uma coisa dessa é muito difícil que aconteça nos dias atuais. No entanto, em 1938, a sociedade era outra, os tempos eram outros, as crenças eram outras. Por exemplo, casos de avistamento de OVNIs foram começar a surgir com o caso que houve lá em Roosevelt, alguns anos depois, na década seguinte. Então, o povo estadunidense que teve acesso àquela transmissão, eles não tinham ainda esse imaginário forte. Sabiam de Marte, ainda não se sabia se havia vida em Marte, até porque a exploração espacial ainda não tinha dado início. E bem, é um medo justo. Para a sociedade daquela época, era um medo justo. E a Guerra dos Mundos, ela transcende isso tudo. Ele é um dos grandes livros da ficção científica de todos os tempos, é uma das bases para a ficção científica. Gerou dois filmes bastante conhecidos, que são os filmes de 1953 e o filme de 2005. Talvez esses filmes não sejam tão bons quanto o livro, muito porque a interpretação que os filmes trazem foge um pouco à temática do livro.
No entanto, A Guerra dos Mundos é um clássico. E se você não quer assistir um filme que tem o Tom Cruise correndo, ou um filme que foi feito na década de 1950, pode ler ainda o livro A Guerra dos Mundos, porque esse livro continua atual. Inclusive, tem uma versão da Pandorga, que tem umas ilustrações muito bonitas, e que eu garanto que você não vai se arrepender de adentrar nesta obra. É isso, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.